Boa tarde, meus irmãos. Eu vim por meio desse vídeo porque tenho notado que tem se levantado muitos questionamentos, principalmente sobre aqueles que estão despertos, que já se ligou que a religião, a política, não tem nada a ver com o nosso Pai e com o nosso Messias. Pelo contrário, andam de mãos juntas, mãos dadas, para derrubar o homem. E nesse questionamento que eu tenho visto se levantar, é se as chacinas, me desculpe meus irmãos, é que eu não posso falar o nome exato, porque senão corre o risco deles tirar o vídeo do ar. Então vou falar meio que por código. Então, continuando, o questionamento é se as chacinas é ou não é a marca da besta descrita no livro de Apocalipse. Alguns dizem que não, outros afirmam que sim, e outros ainda não têm certeza. Então é sobre isso, meus irmãos, que eu vim falar com vocês. Tentar aqui passar um pouco do que eu tenho entendido no meio de todos esses acontecimentos. O que eu compreendo, meus irmãos, é que para se afirmar que as chacinas é a marca, é necessário que a mesma seja aplicada na mão direita ou na fronte. O que acontece, meus irmãos, é que tem uma grande semelhança, chegando ao ponto das pessoas, a grande maioria de despertos, afirmar que é a marca. Porque, ao que temos notado, sem essas chacinas, tá ficando cada dia mais apertado, mais complicado de se mover, o direito de ir, de vir, de entrar em estabelecimentos, de se conseguir emprego, de se entrar em certos locais. Para tudo hoje, meus irmãos, pelo que estamos percebendo, para quase tudo hoje, é necessário que tenha o passaporte comprovando que tomou essas chacinas. Então, os que afirmam que as chacinas é a marca, se baseiam nesse fato, que tá ficando difícil de comprar, de vender, de se movimentar, de fazer qualquer coisa. E os que afirmam que ela ainda não é,
se baseiam na profecia, que é o mais certo a se fazer. Porque a palavra do Pai, ela não muda. Os anjos caídos até podem querer mudar a profecia do Pai, mas eles não conseguem, meus irmãos. Se está escrito que a marca será na mão ou na fronte, é porque é. Porque a palavra do Pai, ela não muda. Como eu já disse em um vídeo aí anterior, tudo que João viu, o apóstolo João, foi testificado, meus irmãos. Foi verdadeiro. O testemunho de João foi verdadeiro, porque veio por parte do Pai, veio dos céus. Então, o que é que eu queria dizer, meus irmãos? É que no meu ponto de vista, essas vacinas, ela ainda não é a marca da besta, mas o convite para receber, aceitar a marca. Sabemos que essa marca, ela já está no mundo de uma forma espiritual. As pessoas adoram a imagem, adoram o nome, adoram o número da besta. Falta agora, meus irmãos, chegar fisicamente. A religião católica trouxe a adoração à imagem da besta, que nada mais é do que aquela foto de Jesus Cristo, que inclusive é a mesma foto de Maria. Com barba é Jesus, sem barba é Maria, mas nada mais é do que a mesma imagem, a imagem de adoração a Azazel, ao anjo caído. Essa forma de adoração Azazel conseguiu, e conseguiu também adoração ao seu nome. A terra toda aceitou, adorou o nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus se profetiza, em nome de Jesus eles dizem que receberão vitória, que terá um carro, uma casa, um emprego, uma bênção familiar, uma bênção física. Em nome desse Jesus, eles usam para tudo. Em nome da besta, do Apocalipse, eles dizem que conseguirão o que pede, o que almejam. Portanto, já receberam o selo na fronte, na testa, na mente, no seu entendimento. Os pequeninos, aqueles que despertaram para a verdade e que fizeram essa descoberta, rejeitaram a adoração a esse nome.
porque entendeu que o verdadeiro nome do Filho do nosso Pai, o verdadeiro nome do ungido que veio aqui à terra, foi Emanuel, único nome profetizado, único nome que veio por parte do nosso Pai. E foi confirmado pelo apóstolo Mateus, no capítulo 1, versículo 22 e 23. Ali fala que tudo isso aconteceu para que se cumprisse aquilo que foi dito pelo profeta Isaías. Mas, continuando, meus irmãos, o que eu acredito é que fizeram uma cópia da união do Messias com a sua igreja, com a sua noiva. Assim como o Messias, assim como o Pai enviou nessa última geração os seus filhos, as duas testemunhas, a distribuir os convites de casamento entre os 144 mil selados, e esses 144 mil selados ficaram a cargo de repassar esses convites, esses malotes, para todas as pessoas que ouviria o chamado do Messias. Todos estão sendo chamados, meus irmãos, mas muitos poucos estão sendo escolhidos. O convite para se casar com o Messias está sendo distribuído sobre toda a terra, mas nem todos querem aceitar esse convite. Como diz em uma parábola que o Messias contou, ele fala a respeito do nosso Pai, que o nosso Pai enviou seus filhos, né, seus servos, seus anjos, a convidar as pessoas para as bodas, para o casamento de seu filho, que iria festejar com bastante alegria. E nem todos aceitaram. Alguns disseram que estava ocupado com propriedades, com gados, com coisas terrenas. Outros não tiveram nem tempo para aceitar aquele convite porque não poderia comparecer. E, enfim, muitos têm rejeitado realmente esse convite do chamado para se casar com o verdadeiro marido. Só que multidões, meus irmãos, têm aceitado os convites que os servos do Deus deste mundo têm feito, convidando as pessoas para se casar, para se selar, para se unir de uma vez por todas, não só espiritualmente, mas como também carnalmente, fisicamente, com os caídos, com a besta do Apocalipse. Assim como está escrito que o homem, o Messias, deixaria o Pai no reino dos céus e viria aqui para a terra, deixaria a sua mãe ao retornar para o reino dos céus e uniria-se à sua mulher, à sua noiva, à sua virgem prudente, e os dois seriam uma só carne,
o mesmo ser, o mesmo entendimento, o mesmo espírito. Uma união, meus irmãos. Como os caídos querem copiar tudo que o Messias falou, tudo que o Messias fez, eles fazem sempre uma cópia. Eles copiaram também. E nesta última geração, veja que logo lá no início, logo lá no princípio, ele já tinha os servos dele, que era quem sempre repassava para as pessoas os ensinos errados, os convites para a religião. Até nos dias de hoje, há várias sinagogas aí convidando, venha hoje para o culto, que vai ter bênção, vai ter isso, vai ter aquilo. Venham, se convertam a Jesus, que você vai receber isso, você vai receber aquilo. Vocês estão no mundo. Veja que os servos do Deus deste mundo são os religiosos, os grandes líderes religiosos, todos aqueles que seguem a religião, que repassa esse convite aí para as pessoas. E atualmente, esse convite para se selar, se casar de vez, carnalmente, unindo uma só carne com eles, veio em forma dessas chacinas. É o que eu compreendo, meus irmãos. Porque ainda não é, mas é o convite para ser. E aqueles que estão aceitando essas estão aceitando o convite para se unir, para se casar com Azazel, Jesus Cristo, o falso marido, o bode. Só que tem um porém, meus irmãos. O Messias, isso eu vou falar para aqueles que estão, na verdade, aqueles que se dizem seguir o único pastor. Se você está, na verdade, se você recebeu o convite que os anjos do nosso Pai distribuiu entre as pessoas, se você recebeu, você aceitou esse convite para comparecer no casamento com o Messias, por que que você também aceitou o convite para se casar com Azazel, para se selar com Azazel? O Messias disse em Mateus capítulo 6, versículo 24, que não se pode ser servo, não pode ser servo de dois mestres, não pode ter dois mestres, não pode ter dois maridos. A um você há de amar, ao outro há de você odiar. A um você desprezará e ao outro você amará. Não se pode seguir ao Pai e ao mesmo tempo servir a Mamon. O convite dos anjos caídos te permite que você tenha livre acesso do ir e vir pelo mundo. Que você possa ter o direito de entrar em qualquer estabelecimento, que você tenha direito de acessar a sua conta, ao dinheiro, e você possa comprar e vender. Então, para que você aceitou esse convite se você só há de amar a um mestre? Por que você está com dois convites na mão? Há de se jogar um fora e prevalecer com outro. Eu creio que ainda há esperança para aqueles que se dizem ser discípulos do Messias e se aplicaram. É só se arrepender. É só voltar atrás. E quando chegar a hora de selar, de se unir, de se casar com Azazel, receber
a marca que te dá todo esse direito, que você possa comprovar e dizer, eu posso ir e vir e comprar, aí será a hora que você vai ter que decidir com qual marido você quer se casar. Prefere ter todos esses direitos e ser condenado? Ou prefere abandonar todos esses direitos e ser salvo? O Messias ainda disse em Mateus capítulo 6 que não devemos nos preocupar com o que comer, com o que vestir, com o que beber, meus irmãos. Que basta cada dia ao seu mal. Não devemos nos preocupar porque o nosso Pai, Ele sabe de tudo isso que nós precisamos. Então, meus irmãos, que fiquemos despreocupados quanto a isso. Que estejamos nas mãos do nosso Pai. Não espere que eu repita tudo que já foi dito esse ano. Eu não olho para o passado, eu existo para o futuro. Me chamo Esperança. Eu sei, tem horas em que você quase me perde, mas sempre que isso acontece, nós terminamos juntos de novo. A esperança não existe sem você e você não existe sem ela. E é por isso que esse filme termina não com uma marca, mas com um convite. Acredite em 2021. Acredite. Desde o início dos tempos, eu vejo o quanto vocês têm medo do futuro. O futuro é incerto. Assusta. Eu nunca falei nada, mas agora eu vim pessoalmente contar a verdade. Eu devia ter mais medo de vocês do que vocês de mim. Porque eu não posso escolher nada. Criar nada. Viver nada. Eu só posso olhar para o que vocês fazem aí no presente e torcer para que vocês façam as escolhas certas. Então, amem agora. Respeitem quem é diferente de vocês agora, porque só assim a paz pode existir no futuro. Lutem para ser mais felizes agora. Porque só assim a felicidade vai existir no futuro. Vocês não estão nas minhas mãos. Sou eu que estou nas mãos de vocês. Feliz 2018.